Nesse vídeo vamos fazer mais um exemplo do padrão decorator. Vamos partir então de um diagrama de classe, para a gente relembrar qual é a estrutura desse padrão. Então, inicialmente, a gente tem que fazer com que uma classe, por exemplo, vou fazer sobre... Os exemplos clássicos que a gente encontra na internet são sobre comida, né? Então, onde a gente vai compondo, né, um prato, vai adicionando complementos num prato. Então, imagine que eu tenho aqui um sanduíche. Esse sanduíche é uma comida. Eu quero adicionar complementos nesse sanduíche. Por exemplo, batata palha. Okay? Então, a ideia é que a batata palha decore o sanduíche. Então, essa é a ideia. Teria que fazer isso. A batata palha decore o sanduíche. Certo? Só que a gente tem que aplicar, né, os princípios de projeto orientado a objeto. Nós temos que criar interfaces disso aqui, né? Então, o que a gente tem que fazer? Criar uma abstração de sanduíche. Então, eu vou chamar de comida. Então, isso aqui vai ser uma interface. Ok? Então, sanduíche segue, né, o que uma comida tem. Por exemplo, uma comida tem preço. Beleza? Então, retorno aqui um float. Esse método, então, aqui, tem que existir aqui no sanduíche. Tem que ser implementado. Ok? Já a batata palha, a gente pode abstrair a batata palha como um complemento. Vou chamar de complemento. Complemento. Esse complemento aqui eu vou usar uma classe abstrata. Então, abstract class true. E esse complemento tem algumas características, né, que devem ser seguidas pela classe concreta aqui. Então, vamos criar aqui uma hierarquia, né? Essa palha é um complemento. Sendo que eu posso, de acordo com o padrão, eu posso ter um complemento de complemento. Ou seja, esse complemento aqui tem que seguir o que uma comida tem. E, ao mesmo tempo, ele tem que compor, né, ter uma agregação de, vou dizer, de complementos. Então, um complemento, ele tem uma associação com comida. Tá? Por que eu fiz isso aqui? Porque inicialmente a gente tinha, né, eu fiz isso aqui, ó, lá no início desse diagrama, né? Então, a batata palha decora um sanduíche. Então, como agora eu tenho abstrações aqui em cima, isso aqui é jogado para cá. Essa é a ideia, né? Porque quando for implementar essas classes aqui, eu teria que ter esse tipo de associação aqui embaixo. Lembrando isso aqui que é uma abstração. Então, se eu tenho uma abstração, tenho uma associação entre as abstrações aqui, eu teria essa associação nas classes concretas. Ok? Então, como o complemento ele segue a interface comida, ele também tem que trabalhar sobre o preço da comida, né? Um complemento tem um preço também, né, que vai ser implementado pelas classes concretas. É isso aí. Então, aqui eu tenho o padrão decorator implementado. Vamos comparar o que eu fiz aqui com a estrutura do padrão.
Então vejo aqui, eu tenho aqui, seria nossa comida. Então aqui seria o sanduíche. O decorador, que seria ali o complemento, tem uma associação com... Deixa eu tentar colocar um lado do outro. Então vejam, comida é o component aqui, certo? O preço aqui seria essa operação aqui. O decorador aqui é o complemento, né? Então ele segue o component, ele segue a interface comida e tem uma associação com a própria comida, tá? E aqui a batata palha está aqui embaixo, ela é uma implementação dessa decoração aqui, desse complemento aqui, tá? Então esse é o padrão decorator. Vamos continuar aqui então. Bom, isso aqui já é suficiente para a gente implementar isso aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Vou mandar gerar esse código. Deixa eu só colocar dentro de um pacote isso aqui tudo. Vou chamar de comida. Eu vou jogar tudo isso aqui dentro do pacote. Agora eu posso mandar gerar esse código. Então, tenho aqui já o meu projeto. Então, todas as classes aqui que estão aqui. Ok, agora é só aperfeiçoar, né? Que não sempre tem alguma coisa para a gente alterar. Vamos lá. Então, eu tenho aqui a interface comida. Naturalmente, uma interface ela é pública e abstrata. Não precisa disso aqui. Redundante. Ok. Complemento. Complemento é uma classe abstrata. Então, beleza. Que implementa comida. E tem uma associação com a própria comida. Ok. E aqui eu tenho o método preço abstrato, né? Já que é uma classe abstrata, inicialmente ele vem abstrato. Como comida ela tem já o preço, então naturalmente eu não preciso ter isso aqui, né? Isso aqui veio do diagrama, né? Então, quando eu tiver uma classe concreta de complemento, eu seria obrigado a implementar a comida, já que eu vou herdar essa classe aqui, né? Que é o caso aqui da batata palha. A batata palha, então... aqui é coisa de ferramenta, né? Está dizendo que é abstrato. Não, não é abstrato. Eu acho que eu copiei e não esqueci de alterar. É verdade, ó. Tá como abstrato. Mas não é abstrato, ó. Isso aqui, então, foi um erro meu no desenho, né? Então, agora que é um método concreto, eu tenho uma classe concreta, eu tenho que ter um método concreto. Ok? Aqui, então, veio duplicado. A batata palha, então vejam só, ela é um complemento. Certo? Vamos voltar aqui. Ó. A batata palha é um complemento. E ela deve ter uma associação com comida. Ok? Então aqui é comida. Porque eu posso botar a batata palha em qualquer comida. Né? Não é só no sanduíche. Essa é a ideia. Aqui então eu vou calcular o preço da batata palha. Então se eu quero calcular o preço da batata palha, eu tenho que dizer, né, que a batata palha tem um preço. Beleza? Então vou retornar aqui o preço da batata palha. Só que a batata palha ela vai compor, vai decorar uma comida. Então, qual é o preço da batata palha numa comida? Então, seria o preço dos dois juntos, né? Então, eu vou retornar a comida, o preço da comida, mais o preço da batata palha. Certo?
Então, para isso acontecer, eu tenho que ter um construtor aqui que receba ambos, né? O preço da batata palha e a comida que eu quero decorar com a batata palha, né? Que eu quero acrescentar a batata palha. Lembrando que o decorator não altera o objeto lá original, vamos dizer assim, que é a comida. Aqui seria o sanduíche. Não altera. Falando em sanduíche, vamos continuar aqui, ó. Sanduíche, o método é concreto. Então, o sanduíche tem um preço. Ok? Então, eu tenho que dizer qual é o preço do sanduíche. Mesma coisa que eu fiz ali no complemento. Aqui eu vou receber só o preço, que é o que interessa aqui nesse exemplo. Então, vou retornar o preço aqui do sanduíche. Sanduíche é uma comida, então ele tem que ter o preço. Tem que ter o preço. Ok. Voltando à batata palha. A batata palha, então, está pronta, né? Eu recebo o preço da batata palha e a comida. E o preço da batata palha decorada, aliás, o preço de uma comida decorada com batata palha é o preço da comida mais o preço da batata palha. Essa é a ideia. Tá? Então, vamos testar isso aqui. Vou criar uma nova classe de teste. Então, vou criar fazer direto assim, ó, comida, sanduba, sanduíche, custa R$10. Beleza. Agora eu vou criar um complemento, que é a batata. Então eu vou dizer que eu vou botar a batata palha que custa R$2 no sanduíche, no sanduba. Ok? E aí eu vou imprimir a batata.preço. Então, naturalmente, tem que dar R$12. Vou rodar. Então, se eu quiser criar agora um outro tipo de comida e um outro tipo de complemento, ó, R$12, eu já tenho então a estrutura formada. Tá?